viagem, porque o banqueiro Daniel Vorcaro, ele era conhecido nos bastidores por ter um estilo de vida muito luxuoso. Isso há bastante tempo, desde 2021. Em apenas um mês do ano de 2024, ele desembolsou mais de 9 milhões de reais em viagens internacionais. Quem vai trazer os detalhes dessa notícia, dessa informação, é a Júlia Firmino. Chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, seja bem-vinda. Ótima noite a você. E aí, a informação que eu tenho é que teve uma viagem específica que o banqueiro chegou a gastar 6 milhões de reais. É muita grana, hein, Júlia? É o que a gente costuma dizer, né, Caniato? É muita grana. Às vezes a gente não tem nem a dimensão de quanto dinheiro está envolvido em tudo isso. Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Como você bem disse, desde 2021, o banqueiro, né, dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, vivia já uma vida de luxo e em 2024, os dados que a gente tem, segundo o levantamento ali, segundo o que apurou também o jornal O Globo, é que em 2024, só em um mês foram gastos aí 9,3 milhões de reais em viagens internacionais. No mês de julho, Caniato, foi o mês em que ele mais gastou com uma viagem especial, uma viagem ali para Itália, em que foram gastos 6 milhões de reais. E aí a gente tem uma arte que foi preparada pelo nosso editor Pedro Vitor, para que a gente possa entender um pouco melhor com que Daniel Vorcaro teria gasto esse valor. Vamos dar uma olhada? Ele gastou então com locação de embarcação, voos privados, cachês de bandas, motoristas particulares, produção em eventos que envolve aí decoração e também performances, além de suítes para convidados. Em uma outra viagem que Vorcaro fez para Lisboa, agora em Portugal, o valor que ele desembolsou foi de mais de 1,2 milhão de reais. E a gente também tem uma arte para ter uma ideia de com que Daniel Vorcaro gastou esse valor. Foram gastos então com DJs, performance para eventos, locação de suítes, dessa vez presidenciais, além de pagamento de contas de restaurantes e shoppings. A gente fica imaginando, né, Caniato, que shoppings e que restaurantes eram esses para gastar essa quantidade de dinheiro. Outras viagens também foram marcadas ali. Uma viagem para a África e 2 viagens para os Estados Unidos, uma na região, inclusive, de Nova York. Em novembro, ou seja, 4 meses depois, Vorcaro também fez uma outra viagem e gastou 4 milhões de reais com festas de luxo e uma viagem a Buenos Aires, aqui na América Latina mesmo, onde ele contratou motorista, segurança e também alugou um helicóptero para ir a uma partida de um jogo. Essas informações, Caniato, estão em um e-mail que foi enviado por uma agência que prestava serviço ao próprio banqueiro, e essas informações também estão ali à disposição na CPI do INSS. Só para a gente completar, Caniato, ainda em relação a essas festas em que Vorcaro gastava tanta grana, essa quantidade de dinheiro que às vezes a gente fica imaginando quanto isso é, né? Não consegue ter mesmo a dimensão de tudo isso. A senadora Damares Alves enviou ainda hoje um ofício para investigar o que tinha ali, o que rolava nessas festas. Enviou esse ofício tanto à Polícia Federal quanto ao Supremo Tribunal Federal para saber se nessas festas ocorreu algum caso de violência contra a mulher, abuso sexual ou qualquer outro crime. Isso porque houve ali, de acordo com informações que já foram divulgadas e vinculadas aqui na própria mídia, houve a contratação de garotas de programa, umas inclusive do exterior, o que poderia envolver tráfico para exploração sexual. Então a gente precisa continuar de olho aí nessa situação para ver o que vai sair então dessa apuração. Volto com você. Tá certo. Júlia Firmino trazendo detalhes desses gastos, essa vida extravagante de Daniel Vorcaro. Obrigado, Júlia. Bom trabalho para você. A gente volta a conversar aqui na programação. E aí chama a atenção também, eu quero destacar para os nossos comentaristas e para a nossa audiência, um outro evento que Daniel Vorcaro promoveu na Itália, na Sicília. E o que me chamou a atenção foram os gastos, né? Assim, uma festa com valores absurdos. E aí eu pensei com os meus botões, falei, caramba, ele levou um grupo de amigos, né? E aí separou um camarote em um evento que já tinha sido organizado, ou já estava previsto. Não, foi um evento totalmente produzido para ele, uma festa privada.
E aí, hotel de primeira, reservado para Daniel Vorcaro e seus convidados. E aí, olha só as atrações musicais que se apresentaram nesse evento. Coldplay, Andrea Bocelli, Michel Bublé, Seal e o DJ David Guetta. Só com os cachês dos artistas, valores que superaram 17 milhões de dólares. E a produção no total teria superado 40 milhões de dólares, somente as melhores suítes dos hotéis, inclusive da rede Four Seasons, que é uma das melhores do mundo. Deixa eu começar essa com o Bruno Musa. São dados, assim, impressionantes, né, Bruno? Esse estilo de vida. Eu fico pensando, se ele atuava na ilegalidade, surpreende esse estilo de vida, né? Festas caríssimas, levava os amigos, os parceiros ou pessoas que de alguma maneira ele tinha interesse para esses destinos paradisíacos na Europa. Enfim, Bruno, o que é preciso considerar em relação a esse estilo de vida? Em uma das conversas que vazaram, foi tudo, né? Mas em um dos trechos, ele comenta com a ex-namorada dele que ela estava, acho que, enciumada, porque ele tinha feito festas com garotos de programa, como foi citado agora aqui na nossa matéria, e ele menciona que em uma delas ele fez festa com mais de 300 delas. Então, imagina quanto custava, porque muitas ele trazia de fora. E o ponto que eu quero trazer aqui não é apenas o estilo de vida nababesco dele, dantesco, chame do que quiser, que a gente já veio falando aqui, que dá para ver claramente um deslumbrado em cima do dinheiro. Quem faz isso? A questão não tem gente que tem essa quantia de dinheiro para gastar porque ganhou de forma honesta e não faz. Então a gente vê que realmente vergonhoso, simplesmente vergonhoso. Mas vamos ir além um pouco do montante do dinheiro gasto. Vamos falar um pouquinho de onde vem esse dinheiro. Se ele tem um banco que foi liquidado e, portanto, é um banco que não apresentava lucros, de onde vem esse dinheiro que sustentou tudo isso? Aqui é o meu chamado que eu venho fazendo para que cada um não se permita a autocensura dentro de casa, com os amigos, para discutir esse tema, para mostrar um pouco da indignação do nível de imoralidade que o Brasil se tornou. Porque o dinheiro que ele gastou aí, como você falou, apenas num caso, contratando artistas, 16, 17 milhões de dólares, nós estamos falando isso dá quanto? 100 milhões de reais? 100 milhões de reais para contratar artistas em uma festa. Imaginem outras com 300 garotas de programa, como ele cita na conversa. Fora as casas, os aviões, tudo que a gente já vem falando ao longo das últimas semanas. Isso, a todos que nos escutam, pessoal, é seu dinheiro. Temos que nos indignar com tudo isso. É o dinheiro captado via CDB, é o dinheiro captado das prefeituras para colocar em fundos de previdência do próprio banco, ou melhor, os fundos de previdência colocando dinheiro no banco, aportando dinheiro no banco. São esses milhões entrando nessa teia toda que lavava dinheiro do crime organizado, que comprava políticos e, portanto, é o nosso dinheiro. É o dinheiro da alta dos impostos que cada vez mais tem que sustentar aquele discurso que não tem mais dinheiro para gastar, mas tem dinheiro para bancar esse estilo de vida. Ou seja, o nosso dinheiro, ele é caminhado para sustentar essas coisas que nós estamos vendo. E não é só o Daniel Vorcaro, tudo isso que nós estamos vendo agora à sua volta. Então, a indignação, ela deve ser quase que ilimitada. E, portanto, nós não deixarmos, que cabe muito a nós, esse caso realmente morrer e ser mais um na história do Brasil. Você, Dávila, quais aspectos do estilo de vida de Daniel Vorcaro acabam contribuindo para que a gente possa compreender exatamente qual era o esquema e por que ele adotava essa estratégia? É para proporcionar para estar mais próximo das pessoas poderosas, de alguma maneira exercer a sua influência? Há quem entenda que ele até se utilizava desses eventos para produzir provas contra aqueles que em algum momento ele tentaria algo? Caniato, o Bruno acabou de fazer um bom raio-x da onde que surge esse dinheiro. O dinheiro não surge do nada, surge de pessoas, cidadãos comuns, ludibriados por esse CDB que pagava muito acima do mercado, começaram a comprar isso. Por prefeituras
e fundos de pensão, aí sim, já com um toque de malandragem, comprando esse negócio para provavelmente ter algum rebate, né, Bruno? Por trás, aí por fora, para poder sustentar toda essa máquina. Mas o pior, Caniato, parte deste dinheiro estava financiando, sim, políticos, escritórios de advocacias ligados a membros do Supremo Tribunal Federal. É este o problema. É o nosso dinheiro indo financiar esta rede de apoio de aliados que sustentaram esta farsa de Vorcaro durante tanto tempo. E aí faz todo sentido. Quanto mais em apuro o banco está, mais ele gasta, porque mais ele precisa trazer essas pessoas para defendê-lo, protegê-lo. Foi exatamente isso que aconteceu. Esses gastos extraordinários aumentaram muito quando o banco começou a se enrolar de tal forma que corria o risco de ser liquidado. Então, Caniato, isso mostra este jeito mafioso de agir, né? Na hora que começa a apertar, você dobra a aposta nesse tipo de coisa para fazer com que este relacionamento o ajude a sair desse buraco. E com certeza, Caniato, tem muita informação, vídeos, depoimentos, gravações, comprometendo um monte de gente. Então, o ponto, por isso que eu digo que nós estamos, eu concordo com o Bruno, nós estamos no ponto de não retorno. Isso está tudo documentado. Gangster não dá ponto sem nó. Eles já preparam tudo que, em caso que alguma coisa errada aconteça, tem tanta farta produção de documento e evidência de envolvimento com as pessoas que isso, como bem lembrou Valdemar Costa Neto, presidente do PL, pode derrubar metade da República. Pois é, e esse é um aspecto interessante. Vieram à tona trechos de conversas entre Daniel Vorcaro e uma porção de pessoas, né? Executivos do banco, de outras instituições financeiras, namoradas, pessoas próximas, amigos, né? Essas pessoas que ele relatava encontros, reuniões, inclusive com figuras importantes, como até presidente da República, trouxemos isso no dia de ontem, outros representantes de instituições da República Brasileira, mas também tem esse aspecto que o Dávila menciona, Mota, que ainda não chegamos nesse ponto. Vai saber se não encontram laptop, HD externo, fotos, vídeos das festas, implicando e comprometendo uma porção de pessoas. Vai saber. Comenta-se na possibilidade de delação premiada. Não sabemos exatamente quais são as cartas na manga que Daniel Vorcaro tem ou teria. Agora, quando a gente divulga essas festas e esse estilo de vida, Mota, você acha que isso de alguma maneira contribui ou é mais espuma e caça-clique? Eu acho que deve ter muita gente absolutamente apavorada agora, né? Você imagina, Caniato, eu vou só aqui dar um exemplo, sem nenhuma pretensão de adivinhar o futuro. Mas você imagina uma pessoa que, por virtude da sua profissão, vendia ou promovia investimentos no Master. Então, pode investir que é bom, é tranquilo, não dá problema. Imagina se você flagra a presença dessa pessoa nesses shows, nesses cruzeiros, nesses eventos com garotas. Eu acho que muita gente, neste momento, deve estar amargamente arrependido. Porque é evidente que em todos esses eventos havia telefone celular, as pessoas tiravam foto, faziam selfie. Olha onde é que eu tô, gente. Vocês conhecem essa ilha aqui? Olha quem está aqui do meu lado. Todo mundo deve ter feito isso. Além disso, uma pessoa com a ousadia e a capacidade empreendedora deste banqueiro deve ter produzido uma fartura de documentação de todo tipo sobre todos esses eventos, que devem estar guardadas em lugares seguros para qualquer eventualidade. Se eu tivesse que dar um palpite, Caniato, eu diria que tudo isso que a gente está vendo até agora é a ponta do iceberg. Eu diria que as partes mais suculentas, mais saborosas, estão guardadas. Não é assim que funciona um reality show? Você vai criando tensão, você vai criando interesse, você vai criando emoção,
Mas paredão mesmo, aquele que o cara ganha uma fortuna, é só lá no fim. E esse espetáculo está apenas começando.